Sabe, o consultório de psicanálise é um lugar bem curioso. Um lugar onde as regras da conversa, e até mesmo do tempo, parecem funcionar de um jeito completamente diferente. Hoje, a gente vai tentar entender por que uma sessão de análise pode ser interrompida bem no seu momento mais importante. Tenta imaginar a cena. A pessoa está ali, na análise, e finalmente consegue colocar em palavras algo muito profundo. Algo que talvez nunca tenha dito em voz alta para ninguém. E nesse exato instante, o analista olha e diz: "Bom, por hoje ficamos por aqui." Por que isso aconteceria? É justamente essa pergunta, que parece ir contra toda a lógica, que a gente vai desvendar agora. E para entender essa atitude, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para duas formas bem diferentes de intervir numa análise. Uma é a de interpretar o que foi dito e a outra é simplesmente pontuar. O modelo que todo mundo conhece melhor, que vem lá de Freud, funciona quase como uma arqueologia da mente. É como se o analista fosse um arqueólogo, escavando o passado em busca de uma causa, de um sentido escondido, que consiga explicar por que as coisas são como são hoje. É a famosa interpretação que faz essa ponte, né? Que conecta o presente com alguma origem lá no passado. Tipo, essa dificuldade nos relacionamentos acontece porque o pai foi ausente. A ideia aqui é sempre dar uma resposta, uma explicação. E olha só, aqui a diferença fica muito clara. De um lado, a interpretação freudiana está ali, buscando explicar. Do outro, a pontuação lacaniana quer, na verdade, interromper. Uma tenta dar uma resposta e a outra quer gerar uma pergunta. É uma mudança total de objetivo. E como isso funciona na prática? O analista, em vez de dar uma explicação longa, pode só repetir uma única palavra que a pessoa disse, uma palavra que veio carregada de sentido. Ou, como no nosso exemplo, ele pode encerrar a sessão, bem naquele momento em que algo importante veio à tona, sem explicar nada. A gente pode dizer que a terapia mais tradicional é um pouco obcecada pela pergunta por quê? Por que eu me sinto assim? Por que eu sempre repito esse padrão? É uma busca constante pela causa original lá atrás. E aqui está a grande virada que a abordagem lacaniana propõe. A pergunta central muda de por quê para quê. Ou seja, para que serve esse sintoma na sua vida hoje? Qual é a função dele? O foco sai totalmente do passado e vem para aqui e agora. Agora vamos para a próxima parte para ver como isso se amarra, porque uma mudança de foco dessas exige uma forma completamente nova de pensar o tempo dentro da sessão de análise. É aqui que entra um conceito chamado tempo lógico. Então, esquece aquela ideia de 50 minutos cravados no relógio. Nesse modelo, o tempo não se mede em minutos. Ele é medido por momentos de verdade, por aqueles instantes em que algo realmente crucial é dito. E esse é o ponto fundamental. A sessão não tem uma duração fixa. Ela é guiada pelo que faz sentido. O relógio, de repente, para de importar, e o que dita o fim da sessão é o aparecimento de uma verdade dita pelo próprio paciente. E quando essa verdade surge, não importa se passaram 10 ou 40 minutos, a sessão pode acabar ali. E isso nos leva direto para a técnica mais dramática e talvez a mais controversa, que nasce dessa ideia de tempo lógico, o chamado corte. O ato de encerrar a sessão de forma abrupta. Pensa só na estratégia por trás disso. Primeiro, o paciente, a pessoa em análise, finalmente toca num ponto sensível, uma verdade difícil de encarar. Nesse exato momento, o analista encerra. Por quê? Para impedir que se comece a racionalizar, a explicar demais, a falar por falar, só para diminuir o impacto do que acabou de ser dito. Aquela frase, aquela questão é forçada a ecoar. A fonte original descreve o objetivo de uma forma perfeita. O corte acontece para que o silêncio ecoe no sujeito. Não é o analista que vai dar a resposta. É a própria pessoa que vai carregar aquela frase, aquela palavra, e vai ter que trabalhar com isso durante a semana, confrontando o próprio eco que aquilo causou. Então, resumindo a ópera, nessa abordagem, a intervenção mais potente não é dar uma resposta pronta, mas sim criar uma pergunta interna. O objetivo final é fazer com que o trabalho mais importante da análise aconteça fora do consultório, na vida da pessoa. A interrupção, o corte, é a ferramenta para garantir que essa reflexão seja levada para casa. Isso tudo acaba deixando a gente com uma última reflexão, né? E se o momento mais transformador de uma análise não for quando se recebe uma grande explicação, mas sim quando se é interrompido e forçado a encontrar a própria resposta? Fica aí a pergunta para a gente pensar.